Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma vez. Estamos aqui falando hoje sobre neurociência e felicidade dentro do projeto Unidos pela Vida e que eu espero que vocês aproveitem bastante. Eu vou pedir para que vocês me acompanhem, quem entrar ou quem assistir depois, para que preste bastante atenção, né? E vamos lá. Bom, então eu vou trazer aqui para vocês hoje algumas ideias para a gente refletir juntos e no final eu vou dar algumas dicas preciosas que podem ajudar bastante, principalmente que não está em nenhum processo psicoterapêutico, tá? Bom, e eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês refletirem, né? Será que é possível manter um estado de felicidade ou de equilíbrio em fluxo constante na vida da gente? Mesmo nas situações difíceis? Tem gente que acha que não, né? Tem gente que fala, nossa, mas felicidade é um estado momentâneo, né? Ele dura muito rápido. E tem gente que fala, não, que é possível. Então, você já parou para pensar sobre isso? Se o bem-estar e o estado de felicidade, porque ele é um estado, né? Não é só um sentimento, é um estado, é uma forma de ser, né? Na verdade, hoje vocês vão ver isso aqui na live, né? Será que essa forma de ser é possível? É possível que a gente mantenha esse bem-estar o tempo todo ou na maior parte do tempo nas nossas vidas? Então eu vou trazer algumas impressões aqui. Então, durante muitos anos, né, eu trabalhei nas disfunções psicológicas já da forma tradicional, né, com a psicologia tradicional. E eu sempre observava, eu queria outras saídas de tratamentos, né? Que pudessem ser mais criativas, que pudessem ajudar as pessoas no dia a dia de uma forma mais eficaz. Então eu fui procurar, fui estudar, né, várias outras formas, da parte também da bioenergética, na parte da psicologia energética, que não é bioenergética, né? E também outras estratégias dentro da psicologia positiva e da psicologia transpessoal integral, né? E todas elas corroboram, né? Elas falam que é possível essa felicidade dependendo de da maneira como a pessoa vê a vida. Então é isso que a gente vai olhar hoje, tá? Então, o que a neurociência tem a ver com isso? Por que eu quis trazer esse assunto, né? Junto com a felicidade. Então, para começar, eu queria fazer também uma outra pergunta. Você sabia que um adulto tem por volta de 86 bilhões de neurônios e que por volta dos 4 anos de idade, todos nós temos uma perda significativa desses neurônios? E mesmo assim a gente vive e vive muito bem. Sabiam disso? Só para vocês verem como o nosso cérebro é interessante, né? E que isso acontece, essas perdas desses neurônios, né? Com essa idade, acontece para criar espaços para novos prolongamentos. Olha que coisa interessante. Então a gente sabe que nos últimos estudos, né, que todos os nossos comportamentos, as nossas ações, até o que a gente pensa, o que a gente sente, funcionam no cérebro, né, ou o cérebro faz isso funcionar, uma outra forma de ver, através de redes. Então, dá um prolongamento seguido de outro, que tem toda uma circuitaria, vamos dizer, um atrás do outro. Os estudos mais atuais dizem que são redes que se comunicam, às vezes, em locais muito diferentes do cérebro para uma mesma função. Então, por isso que alguns neurônios precisam morrer para essa rede poder se expandir e esses espaços poderem ser criados, né? E eu já falei nas outras lives, né, também, que espaço criado, né, é também neuroplasticidade, né, que é um outro conceito que vocês já sabem que existem, né? Que é a capacidade do nosso cérebro de se adaptar e de estender as suas redes, né? Isso quer dizer na nossa vida prática que a gente pode dar novas respostas para a vida e para os nossos relacionamentos, para a nossa forma de viver, né? Então, dentro dessa ideia, né? Eu quis trazer assim, para vocês entenderem, né? Então, pense, né? Se o nosso cérebro é tão fantástico que faz isso espontaneamente, naturalmente, que alguns neurônios precisam morrer para que possam abrir novos espaços para novos prolongamentos, né?
e novos aprendizados para nós, né? A perda é necessária para o desenvolvimento cerebral. E veja como isso é incrível, como o nosso cérebro faz isso espontaneamente. Então, se ele faz isso espontaneamente, e isso é natural no nosso processo, biológico inclusive, imagine na vida. Em alguns momentos da vida, nós precisamos passar por perdas, por dificuldades, para que a gente possa se desenvolver. Algumas pessoas que estão aqui ou que vão assistir a live depois, algumas pessoas já ouviram falar nisso que eu estou falando e outras não. Por isso eu quero deixar registrado, porque essa noção é bastante importante, né? Então, a perda às vezes é necessária, as dificuldades às vezes são necessárias na nossa vida para que a gente possa crescer, gente, para que a gente possa amadurecer emocionalmente e para que a gente possa evoluir existencialmente como um ser, independente de ser um homem ou uma mulher dentro de uma personalidade que está vivendo uma história de vida agora, mas o ser, né? Que a gente acredita que tem uma parte nossa que transcende a nossa personalidade, né? Vamos ver uma ideia mais junguiana, né? Dessa transcendência, dessa função transcendente, mas isso existe. As religiões falam bastante sobre isso, né? Mas não estou falando no sentido religioso, estou falando no sentido transcendente, de algo maior que nós, que faz tudo isso funcionar com essa perfeição. E dentro disso a gente precisa se desenvolver para que essa estrutura também evolua, né? Então, a ideia é assim, se isso acontece biologicamente, vamos já começar a pensar, né? Então, talvez seja interessante a gente parar de encarar as perdas como algo prejudicial. Algumas perdas são necessárias para o nosso desenvolvimento emocional, como eu acabei de falar. E a maturidade emocional chega com os desafios da vida. Se a nossa vida estiver muito certinha, muito paradinha, a gente fica na nossa zona de conforto. A gente não anda. E o cérebro, principalmente, ele precisa de estimulação. Não sei se vocês sabem disso. O cérebro precisa ser estimulado, né, para se desenvolver. É o nosso mecanismo natural, né? E se a gente fica muito paradinho, ele também se acomoda, né? Então, já que essa maturidade é necessária na nossa vida e que ela vem através, muitas vezes, das nossas dificuldades, a gente pode também dizer que a gente, às vezes, se descobre fortes em situações que a gente nem imaginava, né? Quando a gente é desafiado na vida, quando a gente passa por situações muito diferentes, e então nós somos desafiados por essas dificuldades. E às vezes, como eu acabei de falar, além da gente ficar na nossa zona de conforto, quando tá tudo bem, a gente imagina que a gente, às vezes, nem dá conta, né, de situações muito difíceis na vida. Mas isso não é verdade, gente, porque quando a gente está enfrentando alguma coisa difícil, surgem novas capacidades de superação, né, que a gente nem imaginava que tinha. Um exemplo simples disso é a gente pensar que a gente é capaz de sobreviver à perda de alguém que a gente ama muito. É uma dor extrema, acho que uma das piores que possa acontecer, principalmente se é um parente, um pai, uma mãe, né, que é uma perda que a gente demora para elaborar, às vezes uma vida inteira, não importa a idade que isso aconteça, né, a gente sobrevive. Além disso, a gente cria recursos de seguir em frente, né. Então, só para vocês dizerem que tanto o nosso cérebro a nível biológico, né, como o nosso psiquismo e a nossa mente a nível psicológico, cria e sabe criar essas estratégias na vida ou nos induz a criar essas estratégias na vida, de forma consciente ou inconsciente. A neurociência, então, traz esses estudos que mostram o quanto os nossos neurotransmissores são responsáveis também por esses estados de alegria e de bem-estar muitas vezes, né? A gente, às vezes, na psicologia, a gente estuda, né, a parte emocional, a parte mental de uma outra maneira, também na parte biológica, claro, de forma biológica, mas a gente considera os comportamentos, considera outros recursos que o ser humano tem também, né? Mas a gente sabe, pelos estudos da neurociência, que os nossos neurotransmissores são, sim, responsáveis por alguns estados emocionais nossos, porque é um estado natural nosso, né? As nossas emoções, elas são muito ligadas aos nossos recursos bioquímicos, a toda do nosso cérebro dentro desses recursos bioquímicos. E essas reações químicas que ocorrem no cérebro, elas são essenciais
para manter a gente, pelo menos, de bom humor às vezes, né? Os neurotransmissores desempenham um papel muito importante nessas conexões que eu falei no início do webinar, né? Eles fertilizam o terreno do nosso cérebro, a gente pode falar isso, para que as sensações de bem-estar e de alegria e de motivação, de prazer, de contentamento e de felicidade sejam liberadas e sentidas, né? Também bioquimicamente. E uma leva a outra e a outra leva a uma, né, gente? A gente vive a nossa vida e a gente passa os desafios e tem, né, todo esse funcionamento, mas um influencia o outro o tempo todo, né? Sempre uma estrada de duas vias, né? E sim, como eu falei antes, também o nosso cérebro precisa ser estimulado. Afinal, nós somos mente, somos corpo, somos emoção, somos energia, né? E quem sabe até muito mais, né? Até onde a ciência chegou até aí, né? Mas quem sabe até muito mais do que isso. Então, ele precisa ser estimulado para que as coisas aconteçam também de forma diferente. Por que eu estou falando isso, gente? Porque isso depende da gente, ele não vai fazer tudo sozinho, né? E as pessoas às vezes acham que tudo não depende delas, tudo vai acontecer de fora. E aí a gente também sabe, né, que no último ano e meio, por causa do isolamento social, a gente teve mais dificuldade nas nossas interações, nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas com as pessoas, isso diminuiu bastante. Na nossa capacidade de locomoção também a gente ficou bastante restrito com isso. Na live, no webinário passado eu falei um pouco sobre isso também. E contrapartida, a gente começou a utilizar também muitos dos aparelhos tecnológicos, as telas que a gente fala, trazendo também um funcionamento alterado nesse sentido, tanto bioquímico, quanto psicológico, quanto social e comportamental, né? E então a gente está passando por muitos desafios por conta disso também, mas como bons seres humanos, nós nos adaptamos e nós estamos superando cada vez mais e melhor, e isso está no nosso DNA, graças a Deus, né? Então tudo isso, gente, queira ou não, afeta a nossa mente, afeta as nossas emoções, os nossos comportamentos e, por consequência, os nossos neurotransmissores. E vice-versa, somos também determinados em algum grau, em algum nível por ele. Eu sei que tem gente aqui que é da área da saúde, tem gente que não é, mas eu quero fazer um paralelo entre a neurociência e a psicologia, e é necessário que vocês entendam que existe também uma parte biológica nisso, tá? Como eu falei lá, o ser humano, ele é um ser relacional, né? Ele precisa das relações, ele precisa das trocas, principalmente afetivas e emocionais. E quando isso não acontece, começa a acontecer toda essa grande gama de doenças emocionais e mentais, de transtornos mentais, né? Que a gente está vendo acontecer aí muito mais durante a pandemia, né? Já acontecia antes, mas durante esse isolamento isso piorou. Então, gente, só para falar que, para vocês verem só com exemplos muito simples, né, como esse sistema bioquímico afeta a nossa vida mais do que a gente imagina. E hoje em dia existem muitas estratégias que eu não vou falar aqui, né, mas de alimentos que ajudam nesse sentido, né, comportamentos que eu vou falar assim mais para o final de hoje do webinário, né, formas de a gente estimular esses neurotransmissores naturalmente, tá? É disso que a gente vai falar. Então, a grande sacada é que, né, são hormônios que são produzidos naturalmente no nosso organismo, como eu acabei de falar. Quando nós estamos bem equilibrados, né, vivendo a nossa vida mais ou menos harmônica, né, em ordem, que a gente chama da nossa ordem, entre aspas, né, mas em harmonia dentro do que a gente, né, se propõe, a gente não vive com estresse, a gente vive uma vida normal, sem estresse, né, uma vida natural, de trocas naturais. E aí, esses hormônios vão estar equilibrados no nosso organismo. Agora, quando a gente entra em estresse por qualquer motivo, ele já começa essa alteração. E aqui, gente, eu vou entrar com a tal felicidade, né, que eu nomeei, que nós todos buscamos, né, que também faz parte da busca do ser humano. O ser humano quer estar bem, até porque, não sei se vocês sabem, o nosso cérebro, ele não gosta de dor. Ele busca o prazer. Por isso que a gente tem um sistema de recompensa também, que age muito, né, nos estados compulsivos, né, nos problemas com drogadição e etc.
E não só isso, eu falei isso bastante no webinário passado, no webinário 1, quem quiser ver essa parte com mais detalhes, assiste o webinário que eu falei bastante sobre isso, tá? Mas a gente tem um sistema de recompensa, quer dizer, um sistema de prazer, inclusive biológico e psicológico, né? Então a gente quer felicidade, a gente quer estar bem, a gente não quer estar com dor, né? E aqui entra o principal que eu quero trabalhar com vocês aqui nesse webinário. Afinal, gente, é possível manter este bem-estar e essa satisfação de uma forma mais constante? Repito a pergunta que eu fiz no início, né? E que a gente às vezes chama isso de felicidade, né? Será que é possível manter isso todo dia ou na maior parte da nossa vida? E, consequentemente, né, manter esses hormônios em ordem naturalmente, sem precisar de medicações para estimular isso? Essa é uma das questões principais que eu quis trazer nesse webinar especificamente. Por quê? Não sei se você sabe, a felicidade, esse tema felicidade, é uma das questões mais pesquisadas através dos tempos, né? Por cientistas, por filósofos, psicólogos, das mais variadas formas possíveis. Freud chamava isso que a gente chama de bem-estar, de felicidade, de pulsão de vida, ou impulso de vida. Olha que interessante, né? E algumas pessoas, às vezes, percebem o quanto a felicidade e a qualidade de vida são importantes só quando perdem alguém que amam, quando perdem o emprego, né? Quando perdem algo na vida. Quando a vida, às vezes, dá uma reviravolta e a pessoa é obrigada a sentir tudo isso, lidar com esses sentimentos, e às vezes ela começa a refletir sobre as consequências disso na vida dela. Outras pessoas já têm uma consciência diferente de valorização da vida, né? De enxergar essa vida de uma maneira diferente, usam mais a sabedoria, que a gente chama de sabedoria, né? Ou intuição, uma sabedoria mais inata, ou quem estuda, quem procura ampliar os seus conhecimentos dentro disso, estudando, também acaba desenvolvendo uma consciência mais aberta com relação à vida e a como vivê-la, né? Aproveitando o melhor dessas experiências da vida muitas vezes por isso. E aplicando no seu dia a dia, porque também não adianta a gente estudar e não aplicar, né? A gente precisa aplicar também. Então, quem estuda, aplica, acaba tendo um olhar diferente. E outras pessoas também acham que só conseguem manter esse estado de bem-estar, de felicidade, usando medicações, usando drogas, usando álcool, né? E aí entram os grandes transtornos mentais por causa disso. A gente sabe que tudo isso, estimular isso dessa maneira não vai trazer felicidade, sim uma falsa felicidade, talvez momentânea, ou um certo equilíbrio momentâneo. E eu não estou falando aqui, de novo, que a medicação não é necessária, ela é muito importante quando ela é necessária nos quadros, no caso de depressão especificamente, né, nos quadros graves de depressão, né, quando as pessoas não respondem à psicoterapia também. Tem gente que não responde, né? E tem gente que não responde à medicação e a gente trabalha em paralelo com a psicoterapia e dá certo. Então, as pessoas são diferentes, cada uma tem uma necessidade, cada uma tem uma química diferente, né? Uma forma de funcionar diferente. Então, a gente precisa ter esses vários olhares interdisciplinares justamente por causa disso, né? Então, existem as pessoas que aproveitam já a própria sapiência, né, ou a própria experiência de vida para conduzir essa vida de uma forma mais harmônica, mais feliz para ela. Tem gente que acha que não consegue e vai usar, às vezes, medicação para conseguir, porque acha que só assim que consegue, o que não é verdade, né? E tem gente que acaba estimulando isso de outras formas, né? Tem gente também que acha que só consegue se manter feliz, né, quando o outro dá essa felicidade para ele. Aí a coisa complica mais ainda, né, gente? Vou falar um pouquinho disso mais para frente. Então, estimulando o seu cérebro com os melhores hábitos e experiências da vida e com algumas estratégias para gerenciar melhor essa parte emocional, a gente sabe que isso faz com que as pessoas lidem melhor, gerenciem melhor as emoções e os sentimentos, né? Estimulando naturalmente esses hormônios, e aí como a gente é mente e corpo, né, aí a nossa vida começa a andar de uma forma mais harmônica e mais natural.
Lembrando também que os sentimentos e as emoções precisam ser elaborados, também processados, refletidos, para que possam ser integrados no nosso repertório de vida, né? E assim ajudar em outras situações futuras com esse repertório, com essas experiências que você já tem. Mas, para que elas sejam integradas, não basta você vivê-las, você precisa compreendê-las, né? Refletir qual é o papel que elas fazem na sua vida. Diante de tudo isso, falando tudo isso para vocês, eu acho que vocês já chegaram à conclusão que não existe mágica na felicidade, né? Não existe essa magia de uma felicidade instantânea, né? Que algumas pessoas acham que exista, né? Que do nada a gente fica feliz, do nada a gente fica triste, né? Mas existem sim maneiras de criar esse estado, e esse estado talvez que até de sabedoria, de saber como usar esses recursos emocionais e mentais ao seu favor, ou de uma forma melhor para você crescer na vida, não para te complicar. Então veja, só depende da gente fazer isso acontecer. Todos os dias a gente pode fazer isso. Vocês concordam comigo? Agora, quando a gente quer fazer, né? E quando isso está muito difícil, a gente pode lembrar que a gente tem esses recursos. Às vezes, quando a gente está passando uma situação muito difícil, né, parece que a gente não tem recurso nenhum. E que a gente está perdido, e que a gente olha e não consegue achar um caminho que abra uma ideia para nós, né? Mas esses recursos estão sim, porque você, desde que você nasceu, cresceu, né? Você teve experiências. Todos nós temos, cada um do seu jeito. Então, esses recursos que a psicologia fala são essas experiências que você adquiriu e que você pode usar em outras experiências semelhantes, ou é um repertório para novas experiências. Então, você não está sozinho só a partir daí. Por que eu estou falando? Porque às vezes as pessoas que entram em quadros de tristeza profunda, que chegam a depois a quadros depressivos, às vezes pensam que a vida não tem saída, né? E isso não é verdade. Pense que você é um ser humano que nasceu e cresceu, não importa a sua idade atual, a idade que você tem hoje é a união de tudo que você já foi. Então, os recursos estão dentro de você. Basta você olhar para eles e colocá-los em ação. Sobre isso que a gente está falando nesse webinário, tá, gente? Então, veja tudo que você aprendeu nesse caminho, na sua história, e veja que tudo isso faz parte de quem você é hoje. Desde a sua energia ancestral, toda a experiência que você traz dos seus familiares, né? Da sua linha ancestral que a gente fala lá de trás, não só da família de estrutura, né, atual, mas tudo que você foi, todas as experiências que você acumulou até aqui, né? E tudo isso é você. Por mais difícil que seja, às vezes, de você ver, de você reconhecer isso, tudo isso é você, né? Esses desafios, então, na vida vão continuar ocorrendo. Não existe magia, né? Não existe um milagre que, de repente, agora não existe mais problema na minha vida. Não, eles vão continuar acontecendo. Faz parte dos desafios. Você pode olhar como desafio ou como problema. Depende muito desse olhar que a gente está vendo hoje, né? Mas, então não existe esse milagre que vão fazer que os problemas vão desaparecer de uma hora para outra. Mas talvez o segredo esteja como você passa por eles. Como você gerencia, né, todas essas experiências que acontecem na sua vida, mantendo a sua harmonia, mantendo o seu discernimento e não se perdendo nessas situações, né? Alguns chamam isso de sabedoria, como eu falei, né? Mas a gente pode chamar também de experiência, outros de equilíbrio. É uma harmonia interna que leva você a ter uma constância, né, nessas reações da vida, né? Então, a questão é como você vai reagir à vida, às situações que acontecem, né? Tem gente que também, né, os budistas chamam de caminho do meio, né? Eu chamo de estar no centro, estar no nosso centro, no meu centro, no seu centro, independente do que ocorra fora. E isso depende de um trabalho, às vezes, individual e pessoal bastante grande, né? Não só de autoconhecimento, mas de autocontrole, de autoconfiança, de várias questões que a gente precisa desenvolver para isso, né? E, gente, só de saber disso, eu considero bastante libertador. Por quê? Porque fica mais fácil, né? A gente sabe que está na nossa mão, não está na mão do outro. Tudo que está na nossa mão, eu tenho mais controle positivo. Eu posso fazer diferente, né? Se eu realmente quiser encontrar energia para isso. E o principal, está muito mais próximo de se realizar na nossa vida,
né? Porque eu sei que depende de mim. Então, a felicidade, neste caso, com esse olhar que a gente está dando hoje, será que ela vem do ser ou vem do ter, né? Eu vou esperar a minha vida ser perfeita para ser feliz? Ou eu vou, já a partir de agora, sabendo disso, começar a mudar coisas nela ou fazer coisas diferentes para me sentir melhor, né? E quem acha que os outros é que vão fazê-lo feliz, gente? Aí é pior ainda, né? Porque além disso demonstrar uma certa imaturidade e dependência emocional, é uma ilusão. O outro não vai resolver sua vida. Quem vai resolver sua vida é você, né? Quem faz isso tem muita chance de se decepcionar, porque vai criar um monte de expectativas com relação ao outro, vai ficar esperando que o outro resolva, que o outro faça por ela, então vai esperar isso, né? E quando isso não acontece, vem uma grande decepção. E muitos relacionamentos, muitas pessoas acabam assim, muitas pessoas entram às vezes em estados depressivos por causa disso, porque esperam que o outro resolva a sua vida, que esperam que o marido, que a esposa, que o relacionamento, né, a pessoa que está do outro lado, seja responsável por essa felicidade dela. E isso não existe, né, gente? Nós somos responsáveis por essa nossa felicidade e o nosso bem-estar. E eu sempre falo que é uma sacanagem muito grande a gente colocar esse baita peso no ombro dos nossos companheiros, das nossas companheiras, né? Porque cada um vive sua vida, cada um tem os seus desafios e a gente compartilha tudo isso, né? Não a gente coloca no ombro do outro para o outro resolver. Não, a gente resolve junto, né? Numa relação saudável. E aí, quem faz isso, então, tem muita chance de se decepcionar. E não vai criar esses neurotransmissores, né? Para viver positivos, né? Que vão nutrir todo o seu cérebro para você ter esse bem-estar. Porque não está desenvolvendo isso, está esperando que o outro desenvolva por ela. Primeiro, nem sempre essas pessoas vão estar à sua disposição também, né? E 2, eles não são responsáveis, como eu falei. Só você é responsável pela sua vida. Então é importante gravar bastante isso também. Então, saber disso, gente, que a gente está no controle, traz uma certa consciência. Essa consciência que eu estou trabalhando aqui com vocês hoje, né? A consciência que o poder de mudar está nas nossas mãos, não está no medicamento, né? Não está no outro, não está em uma solução mágica, né, gente? Não existe solução mágica, porque existe muita essa ideia hoje em dia, principalmente nas redes sociais, que tudo isso é muito mágico, né? Que esses exercícios todos vão mudar o cérebro se eu fizer 21 dias, ou se eu fizer... Não muda, só isso não vai mudar. Muda se você tiver atitudes correspondentes a isso também, né? Então, gente, essas pesquisas na área da psicologia e da neurociência trazem um novo olhar para todos nós, né? Eu vou trazer aqui uma experiência da psicologia positiva que aconteceu há um tempo atrás e que é muito interessante para a gente observar isso. O quanto a gente criar estratégias pode mudar. Aí sim, eu crio a estratégia, vivo essa estratégia e mudo o caminho neuronal. Aí é diferente. Se eu repetir a nova estratégia, se faz um novo caminho. Ou eu mudando o meu comportamento, eu mudo a minha genética também. A epigenética estuda isso. Mas tem que partir de mim, tá? Então eu vou falar da pesquisa dentro da psicologia positiva que eu trouxe para vocês verem como é interessante. Para a gente começar a refletir junto sobre isso, eu vou perguntar de novo. A felicidade está no ser ou no ter? Eu vou esperar a minha vida ser perfeita para ser feliz ou eu vou fazer já? Não sei se vocês conhecem o Martin Seligman, né, que é um dos autores da psicologia positiva. Ele e outros pesquisadores, né, descobriram que enquanto eles tratavam sintomas de transtornos psicológicos, né, como os transtornos que a gente vê na clínica diariamente, né, de perdas, de depressão, de ansiedade, as angústias, os traumas. Enquanto eles estavam fazendo esse tratamento, eles viram que era possível não só tratar e olhar os sintomas, mas trabalhar a prevenção deles, antes que eles se fixem na vida das pessoas. Olha que coisa interessante. A gente que trabalha com a clínica todos os dias, a gente vê que isso é possível observando as pessoas. Mas aí é diferente, que existe uma pesquisa direcionada para isso, para provar isso que a gente observa nos consultórios. Olha que legal, né? Então eles viram que era possível trabalhar também as prevenções, né?
Porque depois que alguns comportamentos negativos, esse pensamento negativo ou algumas tristezas profundas, né, ou esse olhar mais fechado dentro dessas situações da vida, né, se fixam nas pessoas, é mais difícil às vezes de mudá-los, né? E existem pessoas que são mais suscetíveis a eles e outras que não. Existem pessoas que passam por tudo isso, aprendem com a experiência e seguem suas vidas. A questão são as pessoas que se fixam nelas e não conseguem ter estratégias para sair disso. Ou sozinhas criar, olhar para esses recursos que eu falei antes dentro delas e usá-los a seu favor, né? Para seguir a vida de uma forma melhor, não se fixar. E aí eles descobriram a importância, então, de desenvolver esse outro olhar diante da vida. Por isso que eu falo muito, gente, de novos olhares, para dar novas respostas. Por isso que sempre que eu faço um webinário, que eu dou uma aula, né, dentro de um curso, eu procuro trazer várias visões. Porque esse primeiro que amplia, né, a visão e a consciência de vocês, e outra que faz com que a gente tenha outros olhares, ou que a gente veja que outras ciências, ou que a ciência, a filosofia, né, outras linhas de estudo, às vezes falam coisas diferentes de um mesmo aspecto. E a gente pode aprender muito como a gente pode fazer em função disso, fazer diferente, tá? Até para criar aqueles caminhos neuronais que eu falei, né, novos dendritos, né? E aí, então, eles descobriram nessa pesquisa a relação entre a felicidade e a satisfação. Ó, esse foi o grande pulo do gato deles, né? Descobriram que a felicidade, nessa pesquisa específica, estava muito ligada à satisfação. Então, a felicidade não vem magicamente, como a gente falou antes, né? E nem depende de estados só bioquímicos, depende da tua satisfação diária nas coisas que você faz e em quem você é, né? Então, eles descobriram que se a pessoa se diz satisfeita com a vida dela, ela pode dizer que ela está feliz. Olha, que ideia simples, né? Mas genial ao mesmo tempo. Você já parou para pensar isso? Que seria tão simples assim? E o que eles fizeram? Eles pegaram um conjunto de pessoas de diversas culturas, níveis sociais, níveis financeiros, né? Pessoas muito diferentes de vários países, né? E deram um questionário, elas foram respondendo e eles chegaram a essas conclusões, né? O que eles fizeram? Eles dividiram as perguntas, né? A vida dessas pessoas nas perguntas em alguns setores, veja bem. De forma que as pessoas pudessem gerenciar melhor as suas vidas quando olhavam para elas com essas partes diferentes. Então, veja, é mais ou menos assim. Uma coisa é eu olhar minha vida como um bolo só. E às vezes ela fica muito difícil, porque é tanta coisa para resolver, tanta coisa para pensar, até para viver, porque a gente está falando também de prazer na vida, de lazer, né? E tem gente que nem se permite isso, né? Eu conheço gente que só trabalha na vida e que acha que a vida é só isso, principalmente agora no Covid, que a gente está dentro de casa, né? As pessoas preencheram seus espaços de vida com trabalho, a maioria delas. Muito poucas com prazer. E poucas com prazer e trabalho, que a gente precisa dos dois, né, gente? Para viver e até de muito mais do que isso. Não é só isso, né? Mas só para dar um exemplo. Então, olha como as pessoas preenchem as vidas, né? Então, às vezes por causa disso, porque olham a vida como um bolo só, elas não conseguem separar que tem vários setores que são importantes na vida dela, e que se você deixar de alimentar um, né, se você alimentar só um, o outro vai reclamar uma hora ou outra. Eu costumo falar em terapia, né, para os meus pacientes, que a alma vai reclamar depois, quando você não alimenta ela, né, da forma devida. Então, a gente tem nossa família, nosso trabalho, nossos estudos, nossos amigos, a gente tem nosso lazer, a gente tem muita coisa, né? E se a gente olha de um jeito só, às vezes a gente não consegue separar o que é realmente importante para nós, né? A primeira coisa. Então, a ideia deles, a sacada foi dividir a vida nesses setores e fazer perguntas para esse grupo muito diferente, né? Pessoas bem heterogêneas, perguntas iguais, né? Para pessoas muito diferentes, sobre esses setores da vida. Então, eles dividiram na vida pessoal, emocional, nos relacionamentos, na família, né? Por exemplo, vida pessoal envolvia
a família, os filhos, envolvia toda a parte emocional, toda a parte sentimental dessa pessoa, o tipo de relacionamento que elas tinham. Na parte profissional, envolvia os ganhos financeiros, se ela estava satisfeita ou não com a função que ela exercia, se ela estava satisfeita com a função, mas não está com a empresa, o ambiente de trabalho, e assim foi. E na parte profissional, também inseriram a ideia do propósito de vida, né? Você trabalha por trabalhar ou você trabalha com um direcionamento consciente, né? Dentro de um propósito na sua vida. Então, isso fazia parte da parte profissional. Na parte de relacionamentos também, né? Dividiam na parte afetiva, familiar e social. E eles colocaram uma parte de transcendência, que a gente pode chamar de espiritual, né? Que é a ideia de como você pode ir além de você mesmo, né? Então, diante dessas 4 formas, dessas 4 divisões, eles fizeram esse questionário. E no final eles entenderam o quê? Que se eu conseguir aos poucos construir um estado chamado de satisfação em vários setores, vários desses setores, né? Ou em todos eles, satisfações pequenas no dia a dia, em cada um desses aspectos, a probabilidade de me sentir feliz é muito maior. E foi isso que as pessoas responderam na pesquisa. Quando elas começaram a olhar a vida delas com essas divisões, elas começaram a ver pequenas satisfações ou de que forma elas poderiam ter mais satisfação em cada setor da vida delas, né? E aí, o que eles chegaram à conclusão? Que se eles conseguem ter satisfação e bem-estar, né, em cada parte dessas que eles se propunham, quando eles olhavam o todo, no final eles estariam satisfeitos e felizes com a vida deles. Então, olha que coisa simples, lógica e genial ao mesmo tempo, né? Porque é simples, gente. Às vezes a gente acha que precisa de tanta coisa para ser feliz, né? E a gente acha que precisa chegar a uma idade certa, ao emprego certo, a conta bancária certa. Não, às vezes é o olhar. Foi isso que essa pesquisa mostrou. Se eu olhar cada setor com cuidado, com carinho, eu posso encontrar tanto maior consciência, né, de que forma eu vivo cada parte dessa vida, como quando eu olhar o todo, eu vejo que a minha vida vale a pena, que eu estou fazendo coisas que me satisfazem. E se eu chegar à conclusão que não, eu tenho mais controle, né? Eu tenho uma melhor forma de olhar aonde é que eu preciso mexer, né? Que não está me satisfazendo, não está como eu quero, para que esse setor também me deixe feliz, ou também me dê bem-estar, me dê harmonia, enfim, o que eu procuro, né? Então, nessa pesquisa, ela foi assim, bastante interessante, porque ela trouxe um conceito muito simples, e o final, a conclusão, né, foi que realmente a satisfação traz a felicidade, né? E eles descobriram que cada pessoa, no fundo, tem uma forma de sentir, de perceber a vida, né? E de perceber também cada parte de sua vida. Então, nota que é uma questão de percepção, muitas vezes, não de magia, né? Ou não de medicação, ou não, sei lá do que a pessoa invente na mente dela, que acha que vai trazer essa felicidade, esse bem-estar para ela, né? E estaremos também estimulando esses neurotransmissores para manter esse estado, certo? Essa é a ideia. Então, trouxe existem muitas pesquisas, mas eu trouxe essa porque ela é bastante interessante e fácil para vocês verem como é possível isso, né? Agora, gente, eu vou entrar, então, nas 3 chaves de reversão, que eu chamei 3 chaves de reversão, dentro desse pensamento que nós fizemos juntos até aqui, tá? Eu sempre gosto de fazer uma introduçãozinha nas lives, porque eu mostro, né, a gente pensa junto sobre o conceito e depois a gente vê as soluções. Para isso, gente, eu vou propor uma reflexão também rapidinho para vocês, né? Dentro de tudo isso, eu vou perguntar agora, porque não tem jeito, né? Como que você percebe sua vida? Aliás, primeiro, você percebe sua vida, né, gente? Tem gente que está vivendo tão no automático que nem percebe que está vivendo, né? Mas, né, pensando aqui que você reflete sobre isso, tem consciência sobre isso, como que você percebe sua vida? Será que você precisa rever este olhar?
Você está satisfeito, satisfeita com a vida que você tem hoje? Ou você está satisfeito ou satisfeita com a maior parte dos setores da sua vida em que você se propõe viver ou se propõe realizar coisas? Né? E aí o que esse exercício pode mudar? O quanto, a visão, né? O olhar do quanto você está satisfeito com a sua vida. Com a vida que você tem, com a vida que você se propõe a ter. O quanto esta vida te preenche hoje. E se falta algo, quando você divide ela em algumas partes e alguns setores, né? E aí você consegue observar isso melhor. Então, o que falta? Em qual setor falta? Ou, não falta, mas eu já cansei de viver desse jeito, com esse modelo aqui, nesse setor. Hoje eu tenho necessidade de viver diferente, quero evoluir, quero crescer, quero amadurecer, neste sentido. Para que a minha vida evolua como um todo. Lembra, né, que tem as partes, mas que formam um todo. Né? Proponho que façam, porque isso vai trazer essa consciência para vocês, principalmente para quem nunca fez isso. É importantíssimo, tá? Muita gente entra em depressão por falta de sentido na vida, né? Porque não enxerga essas saídas, porque não enxerga esses recursos próprios que já tem. Então, essas perguntas ajudam a mente dessas pessoas, e todos nós, a seguir por um caminho melhor, mais satisfatório para nós. Por isso que eu estou propondo esse exercício, tá? Então, nós sabemos que tem pessoas que têm tudo na vida, mas ainda são infelizes, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Às vezes tudo que a gente fala, né, isso é muito relativo também, né, mas às vezes que é tudo para um não é para o outro, né, mas enfim. Às vezes tem uma boa situação financeira, tem bons relacionamentos, mas ainda assim se sentem infelizes e insatisfeitas. E outras pessoas não, às vezes têm muito poucos recursos, ou às vezes fazem muito com poucos recursos, também tem isso, né, a ideia do menos é mais, né? Aproveitam melhor esses recursos e é suficiente para elas se sentem bem com quem elas são, aceitam a forma que elas vivem, né? Como elas se relacionam e se sentem realizadas em função disso. Então, por quê? Que é assim para uns e é diferente para outros, né? Então, eu diria que cada um tem a sua percepção sobre tudo isso, como nós acabamos de ver nessa pesquisa. Né? E tem uma forma de responder a tudo isso, dependendo da maneira que gerencia tudo isso. Eu gosto do termo gerenciamento emocional, mais do que inteligência emocional, porque se eu tiver uma boa empatia, né, eu preciso aprender como usar isso, né, para mim e na relação com o outro. Se eu conseguir ter pensamentos positivos, criativos, interessantes, eu preciso também saber como gerenciar isso, como aplicar isso na minha vida, ou na relação com os outros, ou no mundo, ou no meu trabalho. Então, é um gerenciamento. Eu tenho os recursos, mas eu também preciso saber como usá-los positivamente para mim, na minha vida e para os outros, e para o planeta. Né? Então, a primeira chave é a maneira que você percebe o seu mundo. Você já parou para pensar como é que você percebe, então, esse mundo ao seu redor, o seu mundo interno? Que a gente também fala na psicanálise que o que está dentro está fora. A maneira como eu percebo este meu mundo interno é a maneira com que ele se reflete na minha vida. Isso é extremamente importante, gente. O primeiro trabalho que a gente faz em terapia é esse, quando a pessoa chega, né? Separar e trazer todas essas percepções, né? Eu, assim, falando nisso, né, só trazer uma ideia, que eu na minha prática clínica observo que as pessoas que conseguem perceber essa vida positivamente, com mais alegria, com mais gratidão, inclusive, reconhecendo quem são, e muitas vezes isso acontece no final do processo terapêutico, né, dependendo da experiência dessa pessoa, ela aprende a desenvolver melhor os talentos dela, a viver uma vida melhor e mais satisfeita. Esse é o que eu observo no meu dia a dia há muitos anos, né? E as pessoas que têm mais dificuldade, às vezes, em fazer isso, às vezes a gente precisa pegar na mão mesmo e levar até que ela possa desenvolver isso sozinha, né? Esse é o nosso trabalho também dentro da psicoterapia ou da psicanálise, né? Mas isso é possível. A segunda chave é usar a sua criatividade para você progredir, não só para os outros, ou, sei lá, para o seu trabalho, para os seus estudos. Usar para você progredir, para você evoluir. Você sente que você progride no decorrer do tempo? Você para sentir essa experiência no seu dia a dia?
se sentir útil para você, para o mundo, para o outro, né? O quanto, se você usa ou não a sua criatividade na sua vida, ou o quanto você usa essa criatividade na sua vida. Na parte energética, na bioenergética, a gente estuda isso, é uma questão do segundo chakra, né? Inclusive, questão da criação, o chakra da criação, de você criar, inclusive, uma energia de criação e de criatividade na sua vida, para que as coisas que estão muito paradas possam começar a se mover, né? Ou para que você busque alternativas diferentes para as coisas que não estão como você quer, né? Mas para isso, às vezes a gente tem que parar e tem que se perguntar e tem que observar, é uma autoobservação também, né? Você sente que você progride no decorrer da vida, você nem faz essa pergunta para você, nem repara, nem perde seu tempo fazendo isso, que seria um ganho de tempo, não perda, né? E por que fazendo isso? Você também vê um grau de utilidade para a sua vida, né, ou para as coisas que você faz. Então é importante fazer essa pergunta de vez em quando. Se você tem um trabalho, um estudo, onde você não consegue perceber isso, esse progresso, né, que às vezes são atividades em que você faz coisas muito repetidas, em um ritmo que não deixa que você perceba isso, né, ou a quantidade de trabalho que você faz não deixa você perceber isso, é importante você parar e fazer essas perguntas para começar, tá? Eu te aconselho isso. E você precisa achar, então, nesse sentido, qual é o significado a médio e longo prazos, né, disso que você faz, ou no seu trabalho, ou nos seus estudos, ou que você coloca como objetivo, como um propósito na sua vida. Então, sentir esse progresso na evolução, né, sentir que se você evolui ou não numa linha de tempo, isso é interessante também porque pode te estimular a você ter novas conquistas, pode te motivar a você ir atrás para causar um outro movimento, dar um outro ritmo para a sua vida. Você já pensou nisso? Então eu preciso ter para eu ter essa ideia, eu preciso criar metas realizáveis, às vezes pequenas coisas, né? Se a minha vida está muito bagunçada, muito confusa, eu paro e escrevo, né? Faço as famosas listas famosas, né? Eu escrevo. Né? O que eu quero organizar essa semana ou no meu dia. Então eu pego e começo. Não, isso é prioridade para mim hoje, isso é prioridade essa semana, isso é prioridade do mês. Você pode começar por aí. E quando você conseguir ir realizando cada coisa dessas, a sensação vai ser muito legal. Vai ser muito gostosa. A sensação de realização é uma das melhores coisas que a gente tem na vida, né? Uma sensação muito legal. E isso vai mostrar para você o seu progresso e vai te dar motivação, claro, para você progredir cada vez mais. E claro, eu me ver realizando, né, para me trazer alto valor, autoestima, autoconfiança, esses altos, principalmente o alto valor, né? Eu ver que eu tenho esse valor. Os valores, eles dependem de muitas coisas, né? Não só se eu realizo os meus objetivos ou não, é claro. Mas para quem tem essa dificuldade ou quem se sente muito triste com esse vazio existencial, por exemplo, pode começar por aí. De chave 3 é uma pergunta, né? Como você comemora as suas conquistas? E aí eu faço a pergunta, você comemora as suas vitórias? Você comemora as suas conquistas? Ou você dá mais valor ou tem um olhar mais forte no sacrifício para chegar na conquista? Tem gente que é assim, né? Que dá mais valor no caminho do sacrifício até chegar lá, e aí quando chega não tem mais graça, nem olha, nem dá importância, né? Como que conseguiu lá na ponta. E tem gente que não, tem gente que comemora muito e fala, poxa, parabéns para mim, me dou as mãos, que legal que eu consegui, né? Uma vitória, uma conquista na minha vida, né? Isso vai me dar bem-estar, vai me dar satisfação, vai me dar motivação para seguir em frente, para ter novas conquistas, né? Então essa chave 3 é comemorar as suas conquistas, essa é a ideia. Quem não faz, experimenta fazer, para você ver que diferença faz, né? E pode ser pequenas coisas, né? Sei lá, hoje eu me propus, minha vida estava um pouco bagunçada, eu me propus acertar minha agenda. Eu consegui acertar minha agenda. Eu vou lá e comemoro de alguma maneira, né? É simples, gente, são coisas simples, né? Estratégias simples para que vocês possam desenvolver essa autoobservação e essa autossatisfação, tá? Ou colocar esse olhar mais consciente nesses ritmos da vida, né? Ou nesses movimentos da vida. Porque senão ela passa muito rápido, a gente nem percebe. Quando vê,
você está triste sem saber por quê, entra às vezes numa depressão sem saber por quê, porque às vezes você não colocou esse cuidado no seu olhar para com a sua própria vida, esse capricho, né, com relação à sua própria vida. Isso é um capricho, né, bastante importante. Criar, vou lá, realizo, comemoro, ótimo, né, e conquistei. E aí eu tenho um novo significado emocional, um novo caminho. Justamente por isso, porque o cérebro ele guarda, a gente sabe também nas pesquisas, que ele guarda tanto os impactos positivos quanto os negativos emocionais, né? Tudo que marca ele guarda, mas depende muito de como eu dou valor a uma parte dessas outras. Eu estou falando de uma maneira bem polar, não é só assim que acontece, né? Mas dependendo da importância que eu dou mais às experiências positivas ou negativas, ele vai manter isso guardado na minha memória ou não. Então vamos dar mais atenção às coisas que te fazem bem, que te dão satisfação, que te dão bem-estar, certo? É uma questão até de inteligência, né? Uma estratégia inteligente pra gente. E como o nosso cérebro não gosta de dor, né, gente? Como eu falei antes, ele vai se propor a guardar mais. Quando você faz isso, né, se propõe a guardar mais as experiências positivas, nutrindo mais você, certo? E trazendo mais prazer à sua vida, né? Tem gente que acha que nem merece prazer, né, gente? Nem merece lazer, mas a gente merece, a gente precisa balancear a nossa vida assim, senão a gente não aguenta, né? Nosso sistema de recompensa entra em falência, ele precisa também de uma certa... ser nutrido, né? Não de forma compulsiva, mas de forma natural, né? Então, logo, reconhecer essas metas e comemorá-las reforça a sua memória positiva. E tanto o seu cérebro como a sua mente, e principalmente a sua alma, vão querer mais disso, né? Pois também você está estimulando seus hormônios, que vão reforçar seu bem-estar, mas principalmente a sua alma. Você vai querer sentir esse bem-estar por mais tempo. Tenha foco no que você quer. Hoje em dia está muito fácil a gente perder o foco, a gente ficar confuso por tudo que está acontecendo, né, ao nosso redor, por causa da pandemia principalmente, mas mais ainda a gente precisa manter o foco, né? A gente recebe muitas queixas das pessoas que tá difícil, minha cabeça está muito confusa, tá difícil manter meu foco, tá difícil, tô perdendo a memória, né? Porque às vezes falta essas estratégias que eu estou falando. Mesmo principalmente diante de uma situação muito estressante ao redor, aí sim, e principalmente nessas situações, é interessante, é importante você sair um pouco desse foco externo e criar um foco seu. Gente, isso assim é uma forma de resgatar as nossas vidas e é uma forma de resgatar as pessoas que estão vivendo entristecidas, sem motivação, sem propósito, né? O mais que a gente puder. Se alguns de vocês ou pessoas que vocês conhecem que estão tristes, estão deprimidas, se essas pessoas conseguirem fazer pelo menos uma dessa estratégia, ou duas, ou três, vocês vão ver que vai ter uma mudança grande no dia a dia dessas pessoas, tá? Então, se puderem, compartilhem, passem para mais pessoas, porque isso é bastante importante. São coisas simples de se fazer, mas precisa ser feita. E se fizer, vocês vão ver a grande diferença que dá no geral, quando você olha para essa vida de uma forma geral, tá? E outra, né, gente? Todo mundo tem essa capacidade de autossuperação. Todos nós. Né? Por mais que a gente se sinta, às vezes, fragilizado, debilitado, isso, como eu falei, está no nosso DNA. O homem precisa sobreviver. Ele tem recursos já naturais que o impulsionam para a vida, que o impulsionam para a sobrevivência. Então, a autossuperação é uma coisa que faz parte do nosso repertório. Né? E isso, gente, a gente conquista diariamente, como a gente pode ver hoje, né? Criando a vida que a gente quer e que a gente gosta diariamente. Criando essa vida com cuidado, com carinho, com alto amor, com capricho. Criando essa vida que faça sentido para cada um de nós. Não para os outros, para nós. Tá? Outra coisa, a vida precisa fazer sentido para nós, não para os outros. As estratégias que você escolhe de como viver precisa ser bom para você. O que é bom para o outro, às vezes não é bom para você. Isso é importante observar também, tá? Então, gente, tomando consciência dessas pequenas coisas, provavelmente a sua vida vai mudar bastante. A minha mudou, a dos meus pacientes muda, a dos meus alunos também muda quando a gente olha para isso, né? Então, a sua também pode mudar,
tá certo? Desde que você queira. E aí o que muda parece ser o significado, o olhar, né, que você dá para essa vida. Obrigada da participação, espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês que estão aqui e todos os outros que vão assistir, tá certo? Gratidão, namastê.